Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao canal Fatos Desconhecidos. Eu sou o Ivan Lima e é um prazer ter você por aqui. Para este vídeo, eu vou usar meus poderes de leitura mental. Mais uma vez. Vamos lá? Você está pensando, mas que pauta é essa? Ih, meu Deus! A Fatos está ficando sem assunto. Acertei. Acertei ou não? Escreve aqui embaixo para mim. Mas calma. Na verdade, hoje eu vou falar de um assunto que muitas pessoas já perceberam que acontece, só que acaba virando o elefante no meio da sala. E eu te garanto, se você assistir até o final, as informações deste vídeo podem te ajudar no restante da sua vida. Olha lá, tanto homens quanto mulheres já devem ter reparado que logo após uma relação sexual, os homens demoram um pouco mais para fazerem o chamado segundo round. Mesmo que a primeira relação tenha sido ótima e eles estejam ansiosos para continuar, basicamente, nada acontece. E a culpa não é de nenhum dos dois, mas sim do período refratário. Então, as duas primeiras perguntas a serem respondidas são: o que de fato é o período refratário e qual o motivo dele acontecer? Logo após o sexo, os homens e as mulheres passam pelo chamado estágio de resolução, que nada mais é do que o momento em que o corpo sai daquele êxtase e os níveis hormonais começam a voltar ao normal. Tudo isso é natural e ajuda o ser humano a não sofrer de exaustão ou mesmo ter um ataque cardíaco. O nosso organismo simplesmente não consegue manter os mesmos níveis físicos que ocorrem durante uma relação sexual por grandes períodos de tempo. Se isso acontecesse, você provavelmente passaria por efeitos negativos. E não se engane, hein? Tudo isso que eu disse não vale só para os homens. As mulheres também passam pelo período refratário. A única diferença é que, no caso delas, o tempo costuma ser consideravelmente menor. Para ser sincero, existem casos de que poucos segundos de recuperação são necessários para que as mulheres se sintam confortáveis novamente. Já no caso dos homens, mais do que segundos são necessários. E o tempo aumenta à medida que a idade vai chegando. Ai, triste esse pedaço. Bom, acredite se quiser, mas o período refratário de um homem pode demorar de minutos a dias. Mas não se preocupe. Eu ainda vou falar para você o que pode ser feito para encurtar esse tempo entre as relações. O fato é que a causa exata do período refratário e o porquê de existir essa grande diferença entre homens e mulheres ainda não é entendida completamente pelos cientistas. Uma das hipóteses é que o período esteja diretamente ligado com o hormônio prolactina. Você já ouviu falar deste? Não? Nas mulheres, este hormônio está mais relacionado com a produção de leite no pós-parto, enquanto nos homens, sabe-se que altas doses dele são liberadas depois da ejaculação. Foi a partir dessa descoberta que começaram as suspeitas sobre a relação da prolactina com o período refratário. Por exemplo, em 2005, uma pesquisa publicada no portal Nature descobriu que um homem de 25 anos não havia experimentado episódios de período refratário. Tudo porque ele não secretou a prolactina depois da ejaculação, como normalmente acontece. A pesquisa feita pelo Periódico Internacional de Pesquisa sobre Impotência ainda pontuou que a prolactina também pode desempenhar algum papel na questão dos orgasmos múltiplos em homens. Mas o fato é que a sugestão mais importante é que a prolactina meio que seria responsável por desativar o impulso sexual durante um certo período de tempo. Existem até casos em que os homens tiveram orgasmo sem ejacular. E por causa desse, digamos, orgasmos secos,
o período refratário acabava não acontecendo. Ou seja, talvez a ejaculação tenha um papel importante quando o organismo entra no período e não o orgasmo propriamente dito. Além disso, também existe a possibilidade de que alguns compostos de prostaglandinas também afetem os homens. Eles seriam liberados após o sexo, o que afetaria as respostas nervosas. E como esses compostos duram mais nos homens do que nas mulheres, poderia ser esse o motivo da demora na recuperação pós-relação sexual. Da mesma forma, também é liberado um composto conhecido como somatostatina, depois da ejaculação, implicando diretamente nas respostas nervosas do organismo. Agora, se juntarmos a liberação dos dois compostos, é possível que isso influencie nos períodos refratários mais longos nos homens. Embora pareça que tudo está um pouco longe do nosso alcance, já que são respostas do nosso próprio organismo, alguns fatores externos também podem influenciar essas experiências. Por exemplo, é possível concluir que o período refratário será mais curto quando a pessoa se sente muito atraída pelo parceiro. Não que isso vá resolver as questões do período refratário, mas o nível de excitação e o aumento da libido acabam se conectando com os períodos de relaxamento mais curtos. Sem falar que, se uma pessoa não cuida da própria saúde, desde alimentação até exercícios físicos, a recuperação do pós-sexo também não será a das melhores. Vale lembrar ainda que o período refratário também é influenciado pelo tipo de experiência sexual de um indivíduo. Por exemplo, em um estudo de 2006, publicado pelo periódico Biological Psychology, realizou-se a experiência de alguma diferença entre o período refratário após uma relação sexual e a masturbação masculina. O resultado foi bem surpreendente ao revelar que os níveis de prolactina são cerca de 400% mais altos após a relação sexual entre duas pessoas do que depois da masturbação. Isso implica que o período refratário da masturbação pode durar bem menos do que o que vem depois do sexo. Se levarmos todos esses detalhes em consideração, é possível traçar uma espécie de ligação entre o ato sexual com o parceiro e o período refratário. Mas não se esqueça, idade e saúde física também são grandes influenciadores. Homens mais novos, com menos de 25 anos, conseguem ter uma nova ereção depois de apenas alguns minutos, de 10 a 15, por exemplo. Já dos 25 aos 40 anos, o período refratário dos homens acaba aumentando um pouco mais e pode chegar até 30 minutos. Enquanto isso, para quem tem entre 40 e 60, é provável que uma nova ereção só aconteça após algumas horas, em média de 2 a 6. E para homens com mais de 60 anos, o período refratário é consideravelmente maior e pode durar de 12 a 24 horas. E até mesmo os níveis de testosterona acabam influenciando nessas questões. Homens com níveis mais altos de hormônio acabam tendo períodos refratários menores, por causa do outro estudo do Periódico Internacional de Pesquisa sobre impotência. Os pesquisadores chegaram a pensar que o Viagra poderia ter alguma relação com a redução do período refratário. A pesquisa foi publicada em 2003 e 2 anos depois, um estudo da National Library of Medicine descobriu que, na verdade, o Viagra não encurtava o período refratário. A possibilidade era de que, na primeira pesquisa, os homens tenham passado por uma espécie de efeito placebo. Mas então, Ivan, o que fazer para encurtar esse período de repouso? O que os médicos estão de acordo é que tudo tem a ver com uma saúde melhor. Ou seja, tirar a bunda da cadeira e começar a se exercitar e se alimentar corretamente fará com que sua resistência sexual melhore. O portal Medical News Today ainda pontua
que algumas pessoas relataram uma queda no período refratário depois de realizar exercícios pélvicos com frequência. Não que exista uma pesquisa sobre isso ainda, mas levando em consideração os depoimentos das pessoas, parece haver uma relação positiva. Além disso, mudar a frequência das relações sexuais e tentar novas posições também pode ajudar. O que deve ser feito, primeiramente, é buscar um profissional especializado no assunto para ver a melhor opção. Afinal, é como dizem, cada caso é um caso. E embora boa parte do vídeo foque na questão do período refratário em homens, é importante destacar que o período refratário nas mulheres também tem os seus pormenores. Veja, a prolactina também dá as caras após uma mulher chegar ao orgasmo. Só que, mesmo assim, elas conseguem continuar a relação sexual se quiserem. Claro que isso não é uma regra e a situação pode ser diferente, de uma forma que os homens não entenderiam. Em 2009, um estudo publicado no periódico canadense da Sexualidade Humana mostrou que o clitóris de uma mulher pode ficar muito sensível depois da relação, a ponto de que um grande número não sente vontade de fazer sexo de novo. Para você ter uma ideia, a pesquisa entrevistou 174 mulheres e 96% disse que não sentiam vontade de continuar depois do orgasmo. Agora, indo um pouco mais além da parte física, ainda há um lado psicológico no meio disso tudo. E é muito simples. Depois da relação sexual, tanto os homens quanto as mulheres podem simplesmente não querer mais fazer sexo. Só isso. Isso seria uma espécie de período refratário psicológico que pode estar ligado à satisfação e também ao cansaço que vem após a relação sexual. O resultado final? Paciência. Essa pode ser a resposta para muitos problemas. Ok? Deu para entender? Eu fico por aqui. Boa sorte para todos vocês, fica com Deus e até a próxima. Tchau!